Vamos lá então. Westminster, Confissão de Fé, capítulo 14 já, hein? Olha só, tá errado, né, Amanda? Eu tô achando que tá legal, beleza. Da fé salvadora. Lembrando que estamos aí nessa sessão ainda que é longa na Confissão de Fé. Lembrando, pessoal, doutrina da salvação para a fé reformada é ponto que eles trabalharam muito, porque foi necessário, tanto pelo contexto católico romano, quanto pelo contexto arminiano. Então, os reformados de Westminster trabalharam muito a questão de soteriologia, salvação. E o principal desenvolvimento foi nesse período da Reforma Protestante, né? A questão que deu origem a toda a Reforma foi a fé, justificados pela fé. Então, isso foi o estopim, Lutero entendeu isso, e aí foi o desenvolvimento maior da doutrina da salvação. Lá no século IV, V, os créditos trataram muito pouco disso, mas o que vai ganhar substância mesmo, oi, Gabi? Não cabe vocês aqui. O que vai ganhar substância mesmo de salvação é a Reforma Protestante. E a Confissão de Fé é a última confissão reformada, que aí exprime o ápice do entendimento calvinista, que foi começado por Lutero, e aí Calvino deu as questões finais da fé calvinista, né? Tá? Então, estamos aí no capítulo 14. Bom dia. Então, só lembrando, vimos as Escrituras, o ser de Deus, os decretos de Deus, tá? Só para lembrá-los, é bom a gente se situar no documento, tá? Estou vocês no documento. Segue uma ordem muito lógica, o Westminster. Nossa base, aí deu quem é Deus, seus decretos antes do tempo, criação, providência, como é que Deus sustenta as coisas, a queda do homem, o pacto com o homem, 2 pactos das obras e pacto da graça, o mediador desse pacto, Cristo, daí vem livre-arbítrio, vocação, e aí começa aqui a entrar na soteriologia, ou seja, na salvação aplicada a nós. Como é que Deus chama? Como é que Deus justifica? Adota, que foi a aula retrasada, santificação e agora a fé salvadora. Tá? Então aqui a gente está nessa questão que nós já vimos na aula sobre salvação. Vamos lá então, o primeiro parágrafo diz assim, desse capítulo. São apenas 3 parágrafos, acho que são 3 ou 4, são 3 só. 3. É um capítulo curto também, tá? A graça da fé, olha aqui os termos que o Westminster coloca, né? A graça da fé. A fé é uma graça. Ou seja, é algo que um favor que nós não merecemos. Já começa dando uma patadinha no que é fé, né? A fé é uma graça, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então aqui o Westminster procurou definir o que é fé, é uma graça, restringir quem tem essa fé são os eleitos. E é uma obra do Espírito, que acontece no coração dos eleitos. E como é que essa obra acontece? Ordinariamente, ou seja, comumente, algo ordinário, algo comum, pelo ministério da palavra, pela pregação. O Westminster está delimitando fé. Por esse ministério, qual? Da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, a fé é aumentada e fortalecida. Então, o que é fé? Como é que ela é gerada no coração do eleito, fé salvadora, e como é que ela é fortalecida e aumentada. Tá? Ministério da palavra, administração dos sacramentos e oração. Vamos entender um pouquinho mais a fundo o que é fé. Importante, eu sempre falo isso, você já deve ter que estar cansado de ouvir, mas é sempre bom lembrar. A gente tem um entendimento de fé hoje ridículo, né? Mesmo entre evangélicos. Muito raso, muito influenciado pelo esoterismo, pelo espiritismo, pelos ismos aí, que dizem que fé é que você quer muito que algo dê certo, então você pensa positivo, você torce, e isso se chama fé. A Bíblia nunca trata a fé como querer muito que algo aconteça. Nunca.
Isso algo que está enraizado na nossa sociedade e que muitas vezes a gente fala, não, tenha fé. É outra coisa. Eu quero muito que algo aconteça, puxa, eu vou orar a Deus para que isso aconteça, mas isso não é fé. Tá? A gente viu uma aula sobre fé, sobre salvação. Eu vou tratar alguns aspectos ainda aqui, mas tirem da cabeça que fé é querer muito que algo aconteça, torcer, pensar positivo. Isso não é conceito de fé bíblico, tá? Fé. O que é fé na Confissão de Fé de Westminster? Então, como eu disse, é uma graça que capacita os eleitos a crerem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39, tem alguém aí? Pode ler? Pode. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma. Então, é uma graça que capacita os eleitos. Por que é uma graça? Abra aí em Filipenses 1, 29. Uma graça que capacita os eleitos a crerem, a conservarem sua alma. Filipenses 1, 29. Eu esqueci de colocar esse texto aqui, que é importantíssimo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerem nele. Olha o que Paulo falou aos Filipenses. Foi dada a vocês, cristãos de Filipos, a graça de sofrer por Cristo. Puxa vida, hein? Já vai na contramão de que você não pode sofrer, vai dar tudo certo. Esse versículo aqui, eu não sei como é que interpreta, porque foi dada a vocês a graça de sofrer por Cristo, não só de crer. Então, crer é uma graça concedida a nós. Nós não cremos autonomamente, de nossa própria vontade. Eu quero crer agora, vou crer para ser salvo. Isso não é nosso. Porque nós vimos no capítulo do livre-arbítrio a nossa condição de incapazes. Nós não queremos e não podemos. Não só não somos incapazes, nós não só não podemos, a gente não quer também. O ser humano natural não quer. Por isso que Deus tem que dar uma graça para que o homem creia. Tá? Os teólogos de Westminster estão preocupados em esclarecer o que é a fé que salva. Está gravando aqui, César? É isso? Coloquei isso. Obra do Espírito. Então, o parágrafo fala, é uma graça operada pelo Espírito, não é? Fé é um dom, um presente de Deus. A fé vem a nós somente por uma ação de Deus através do Espírito. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, graça mediante a fé, não vem de vocês. Tá? Nós já vimos esse texto, a questão gramatical, que isto que não vem de vós é o processo, é todo o processo de salvação. Porque fé é feminino, e isto lá é neutro. Na língua grega tem que concordar. Então o que concorda com o isto? Tudo. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Para que ninguém fale assim, eu criei. E aí eu volto no que eu falei numa aula. O Janderson e o Jonathan estão aqui, os dois são incrédulos e ouvem o Evangelho. Eles são irmãos. Aí um crê e o outro não. Vou perguntar para ele, por que você creu e por que ele não? Se ele der uma resposta que diz, porque eu entendi melhor, porque eu quis, vai ter sempre um pingo de mérito ali. Por que você creu e ele não? E a resposta bíblica é, porque Deus me deu graça. Não sei porque não deu a ele, está nos propósitos de Deus, a gente viu isso já, tá? Na eleição. Então a fé é um dom, é um presente de Deus. E é o Espírito Santo que gera a fé em nós, porque nós não possuímos fé salvadora. Então tem muito também dessa ideia das pessoas exercerem a fé, né? Claro, se tem o conceito errado, a aplicação vai ser errada. Então não, tenha fé, você tem que ter fé. Então como se a gente tivesse em nós uma fé capaz de fazer tudo que a gente quer. Tá? Isso não é nosso. É o Espírito que gera em nós. E a fé salvadora, principalmente.
Aqui uma citação desse livro, que é um livraço, gente. Soberania Banida. Eu tive o privilégio de ler esse livro, eu tenho esse livro no primeiro ano do seminário. Foi o ano que o Malafaia postou aqueles vídeos. Não, foi no segundo ano. E o reverendo Ageu, que é o diretor lá, retrucou. Isso foi no Facebook, ficou rodando um tempão. Que o Malafaia estava meio bravo porque tinha muitos membros da igreja saindo, indo para as igrejas reformadas. E aí ele fez aquele vídeo calminho, como ele sempre é, né? Daquela forma calma, falando que tá tudo errado, eles estão errados, os reformados não entendem algumas coisas, e aí bateu. E aí esse foi um dos livros que o reverendo Ageu usou para, de forma calma, agora mesmo calma, retrucar lá, né? E é um livraço sobre essa questão de livre-arbítrio, Deus é soberano na salvação. Tem muita coisa boa aqui. Olha só, a salvação é um dom, e o pecador não contribui com nada, tendo apenas as mãos vazias estendidas para recebê-la. Mesmo esse simples ato de fé em si mesmo, que simples ato de fé? Estender a mão vazia. É da iniciativa divina, e não pela uma autogeração autônoma, ou seja, eu tenho em mim a capacidade de eu querer estender a mão. O que a Bíblia fala, nós não temos nem essa capacidade. É Deus que tem que nos mover para que nós estendamos a mão. É a fé. A fé salvadora é em si mesma um dom, não uma capacidade natural pela qual simplesmente decidimos concentrar em Cristo como um objeto de nossa confiança. Deus dá um presente para que nós falemos, eu creio. Tá? É esse o ponto aqui. A graça de Deus, Agostinho, não procura homens de fé. A graça de Deus gera homens de fé. Então a graça é primeiro, não é a fé primeiro, tá? E o Sproul, fé é o fruto da regeneração e não a causa. Deus não olha para você e fala, tem fé, está eleito. É o contrário. Não tem condição. Eu coloco a fé dentro de você porque é eleito. Porque é fruto de ser nova criatura, você expressar a fé salvadora. É fruto de você ser nova criatura. Talvez que gera tanta discussão, porque eu acho que é muito difícil você ter que assumir que uns foram eleitos, os outros não. Isso, é duro, né? Isso é duro porque aí você vai para a justiça de Deus, você começa a pensar em tanta coisa e no fundo dói mesmo você ser totalmente passivo nisso. E eu acho que isso é um ponto, ok. E eu acho que o outro ponto que é difícil é que a Bíblia nos chama a crer. Creia e se arrependa. Tem o chamado. Então por isso que alguns arminianos, na honestidade, sinceramente, dizem, não, a gente tem que poder crer por nós, porque o chamado é para que nós creiamos. É por isso que eu digo, a questão sinergista da salvação, desse trabalho conjunto. Como nós entendemos, não é que, como eu já disse várias vezes, o homem pode crer por si autonomamente. Ele é chamado a crer. E aqui, quando a Bíblia nos chama a fazer algo, a fé reformada chama isso de sinergismo. Mas não no sentido de Deus já fez sua parte e agora falta a sua. Se você não fizer a sua, não tem coisa. A salvação é de Deus. Só que Ele nos habilita a crer e tem chamado para crer e se arrepender. Jesus pregava, creia e se arrependa. Pedro pregando em Atos 2, creiam e se arrependam. Há um chamado, um convite. E é isso que a fé reformada chama de sinergismo. Quando há um convite esperando uma ação humana, mas nós não dizemos, essa ação humana não é autônoma de jeito nenhum. Deus precisa dar a graça de crer. E aí fala, então, o que sobra para nós? É isso aí, você entendeu. A gente é todo submisso à soberania de Deus para a salvação, ainda que sejamos ordenados e chamados a crer. Quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, a exortação, lembra lá na aula passada, um dos pontos de um evangelismo é chamado à fé.
Você explica a obra de Cristo e fala, creia. Creia nisso. Você não vai falar, creia, na verdade, você só vai crer se Deus te deixar crer, hein? Não é isso, mas o chamado é creia. Tem um chamado aqui. Mas essa fé que ele vai gerar, que vai ser gerada nele, procede dele ser nova criatura primeiro. O Espírito quebra o coração ali. Eu creio. É isso. A obra foi antes. O Espírito veio antes do cada causa. O Espírito causou a fé que foi gerada. Ô Gui, Oi. vou fazer uma pergunta que está relacionada com o que você falou, porque Sim. realmente ficou muito confusa nisso. Peço até desculpa. Mas assim, eu lembro que quando você estava dando alguns capítulos anteriores da Confissão de Fé, você comentou que tem o chamado geral Isso. e o chamado eficaz. Isso. Aí eu fico pensando, se tem um chamado eficaz, que é o chamado efetivo de Deus... Interno. Isso. Por que tem o chamado geral? Porque se tem alguns eleitos, é tipo, esse o meio ordinário. É isso aqui, ó. Eu fico muito confusa com isso. Justamente porque o meio comum que Deus vai chamar eficazmente os eleitos é por meio da palavra. Ele escolheu que esse fosse o meio. Senão, a gente poderia ficar tranquilo que, não precisa pregar porque Deus vai chamar de alguma forma. No sonho, vai alguém, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai um anjo. Esse é um pecado do chamado hipercalvinismo. Ou seja, o cara é calvinista, tão calvinista, de soberania de Deus, fala, Deus tem os seus eleitos, não precisa fazer nada. Não precisa pregar o evangelho. Isso é um pecado grave. É um erro grave. Porque o meio que Deus ordenou para que os eleitos fossem chamados é a pregação. Paulo em Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? O mesmo Paulo que fala, a eleição, Deus escolheu Jacó e aborreceu a Esaú. Porque ele quis assim. E ele quer, tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. O que você está falando de Deus aí? Quem é você? É o mesmo Paulo que no capítulo seguinte fala, como ouvirão se não tem quem pregue? Porque a fé vem pela pregação. Então, essas coisas andam juntas. A gente, peraí. Eu orava essa passagem, engraçado, né? Eu orava essa passagem, pedindo conversão, mas eu não conseguia entender que não é o homem que vai. Eu achava que é o homem que cria, e aí, beleza, é salvo. E olha o que essa passagem fala de Romanos. Estava sendo muito claro, mas eu não conseguia ver. Romanos 9, Esaú e Jacó? Isso. E eu orava pedindo para misericórdia, para conversão, só que eu não conseguia entender dessa maneira. Eu entendia que é o homem que ia, o homem que cria. Exato, a gente tem uma autonomia. O homem teria uma autonomia para querer crer ou não. E aí Paulo falou, não é quem corre ou quem quer. É Deus ter misericórdia ou não. E aí Paulo fala, então Deus é injusto? Ele vai rebatendo as possíveis... Não, porque quem é você para discutir? O que o barro pode falar para o oleiro? Por que você me fez assim? Aí é duro, mas é o meu Paulo que fala, como vão crer se não tem quem vai e fale? Porque é pela pregação. E eu fui o maior missionário de todos os tempos. O cara que escreveu Romanos 9 foi o que mais fez missão. Porque se não fizer, como eles vão crer? Vamos lá. O chamado geral... Não, o chamado específico acontece pelo meio do chamado geral. Né? Isso. O chamado geral da palavra, lembra lá, está na Praça Lauro Gomes o cara pregando. Chamado geral. Um creu. O chamado eficaz estava ali. Deus chamou pela palavra, o chamado geral. Tá? É o meio. Isso aí. Que, pelo que eu entendo, chamado geral, chamado eficaz, eu lembro de quando Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o chamado geral é eficaz para os escolhidos e para os outros que não creram será um meio de condenação. De condenação, exatamente. É isso. Então, as pessoas que crerem são as escolhidas. E as que não crerem vão ser condenadas justamente. Exatamente. É por isso que tem um chamado geral para todos. É isso mesmo. O chamado geral também é eficaz para a condenação.
A palavra nunca volta vazia. Vai condenar. Porque você não creu. Vocês falaram que eu ia falar. É o Isaías 55. Isso, 55. A palavra não volta. Então vamos lá. O meio mais comum, mais ordinário, para que a fé seja gerada no coração dos eleitos é a pregação da palavra. Está aí o texto. Né? Como que, vamos abrir aí porque é bonito esse texto. Alguém lê? Pode ler do 14 ao 17, tá? Então, pode ler a partir do 13. Do 13 ao 17. Não tem esse livro. Não tem aí? Não é Ah, tá, é 10, porque ele 14, tá... 17, é bem definido. 14 e 17. Então, pode ler alguém do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até o 17? É. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Esse aí, lembra lá da aula de evangelização? É um dos motivos pelos quais a gente prega, porque a fé vem pela pregação. Eu coloquei lá, talvez o quarto ou o quinto. Quais são as motivações? Por que pregamos o evangelho? As motivações. Porque a fé vem pela pregação. É o meio que Deus escolheu para que os eleitos fossem chamados. Não se pode substituir a pregação, nem colocar lá quem de sua importância. Isso é importante nos dias de hoje, porque a gente vê muitas igrejas hoje, infelizmente, se modernizando, né? E aí vem com... não é pregação, é um bate-papo sobre questões éticas, sobre as questões éticas de Jesus, como é que você enfrenta os seus problemas. E vira isso, assim, não que esteja errado pregar sobre questão ética, claro, é correto. Deus é um Deus que tem moralidade, e o cristianismo tem a sua moralidade também, precisamos ser chamados a isso, santificação. Só que vira uma conversa, um bate-papo sobre Jesus, que é um cara legal e quer que você viva de forma boa, porque você vai fazer bem para você, e aí pronto. É isso aí, batemos um papo. É uma palestra. Uma palestra, o coaching lá, né? Essa turma aí que afofa o seu coração. Não é só isso, mas não se pode substituir pregação nessa questão evangelística, porque a fé vem pela pregação. Não dá pra gente substituir por nada isso, tá? Claro, folhetos são úteis, eu ainda creio nisso. Folhetos são úteis. Quem diz que não? Redes sociais, você ser bem... apesar de eu achar que hoje está um lugar muito comum, está um meio muito desgastado, mas pode, de repente, alguém se interessar por algo, mandar algum vídeo. Mas pregação nada pode substituir, foi o meio que Deus ordenou. E o ministério da palavra não só produz a fé salvadora, mas fortalece e edifica os eleitos. Lembra lá que o parágrafo fala? E esse ministério, junto com o sacramento e oração, serve para fortalecer a fé. Então esse ministério da palavra, a pregação, também edifica os eleitos para que a fé seja conservada. A gente vem à igreja e cultua a Deus e ouve a palavra, a gente está tomando um Gatorade para a semana. A gente está se fortalecendo. A palavra fortalece, a palavra santifica. Lembra da aula passada de santificação? A palavra santifica, fortalece. É o meio que Deus nos deu. Deus está falando aqui, por isso que eu falei aquela aula. Não vá para a Bíblia de qualquer maneira. É o instrumento de Deus para te santificar, para te fortalecer. Está falando, tem algo muito importante acontecendo numa leitura bíblica para o eleito. Ele está sendo renovado, ele está sendo edificado, está sendo alimentado. 1 de Pedro 2,2, tem aí alguém? E Atos 20:32? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejam leite espiritual para crescimento. Para crescimento. É isso. E Atos
Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. A palavra tem poder para edificar. E edificar aqui é construir, é ir construindo você. A palavra tem esse poder. Então lembra lá uma frase, não lembro de quem é, de um teólogo, eu nunca vi, e aqui ele fala de santidade também, né? Eu nunca vi santidade sem estudo da Bíblia, não há atalhos. É esse o caminho. É esse o caminho. Você está sendo santificado quando você para e lê a Bíblia. Sacramentos também contribuem para fortalecer a fé. Lá em Romanos 11, a circuncisão foi o exemplo de Paulo para falar da fé, da fé de Abraão, né? Então, isso é importante, pessoal, porque muitas vezes sacramentos se tornam algo bem, assim, irrelevante, algo irreverente. Eu me lembro, quem conta isso é um professor lá do seminário, ele falando sobre batismo, sobre a importância de sacramentos no ato do culto. Não é um negócio bonitinho. E assim, aí é o Guilherme, tá? Eu sei que você pode concordar comigo. Eu não gosto muito, assim, de... Aí levanta, tira foto, aí vai tirando foto, um monte de gente, assim. É algo muito solene que está acontecendo, muito reverente. E esse professor fala que ele foi a uma igreja, convidado, era de um familiar dele, e iria ter um batismo infantil ali, né? E aí o pastor chamou, cadê? Vem aqui, a família, a criança, vamos tirar uma selfie aqui. No batismo. Fazendo a selfie, colocando a água com a selfie, sabe? Assim. A selfie do batismo. Vira uma irreverência, sabe? A gente não tem, perde-se um pouco ceia, sabe? Assim, é momento importante para fortalecimento da fé dos eleitos isso. O que está acontecendo em um batismo? O que está acontecendo na ceia? Isso é importante para edificar a nossa fé. É muito sério o que está acontecendo, é reverente. Eu arrumei uma briga lá no movimento, porque na hora da ceia, eles davam o suco e o pão para a criança. Eu falei, bom, então por que então que só quem toma ceia é quem foi batizado? Qual que é o sentido da ceia? Se qualquer um chega e toma ceia. A ceia, tudo bem depois as crianças vão comer. Mas na hora da ceia, entregar para a criança, eu arrumei uma briga por causa disso. Eu tenho um ministério. Calma, Fernanda. Calma, estamos bem aqui. I love you. Olha, você quer vir Calma aí. Então, pra gente pensar nisso, tá? É um momento de muita reverência, de que está acontecendo algo ordenado pelo Senhor e algo sobrenatural. E aí, entendam o sobrenatural aqui, não é coisas acontecendo mirabolantes, não. É sobrenatural, Deus está agindo ali. Deus está edificando a sua igreja. Eu me lembro de um colega também que fala, cara, eu não choro mais tomando ceia. Eu falei, puxa vida. Sabe? Por quê? Porque assim, o que está acontecendo ali? Né? Meu Senhor morreu por mim, é o corpo dele, isso que simboliza o corpo dele sendo entregue por mim, o sangue. E a gente faz isso, toma, acabou. Mas eu acho que Jesus amado. Espera aí, fala de novo. Minha mãe. Eu acho a ceia uma coisa muito emocionante, que dá vontade de estar mesmo. Sim, é uma coisa que emociona. Então. A ceia é emocionante. Deveríamos continuar com essa sensação assim de puxa vida, olha o que está acontecendo. Eu me lembro, acho que foi o último batismo aqui na igreja, de me emocionar também, de falar, uma criança está entrando para a família da aliança. Cara, como aquilo fez bem para mim, como aquilo me edificou, de ver uma família dizendo, nós vamos criá-la nos caminhos do Senhor. Nós vamos orar com ela, vamos ler a Bíblia com ela. Isso me edificou, eu olhando aquilo, o símbolo de que, olha, essa criança está na nossa família e nós somos do Senhor.
E ela vai ser instruída assim. E o símbolo da entrada dela é isso, é esse aqui. Me emocionei com isso e edificou. Não tomem sacramentos como qualquer coisa, gente. É algo muito reverente. Tenham essa percepção. Se der tempo no final, eu vou ler um negocinho aqui de um livro que eu li no semestre passado para a ceia. É muito bom você pensar nisso que eu vou ler enquanto toma a ceia. É fundamental para a gente entender a reverência do momento. Então, o sacramento, o ponto aqui é: sacramentos fortalecem nossa fé. Deveriam. Se não fortalecem, a partir de hoje, vamos pensar mais seriamente nisso. Porque são ordens do Senhor. E algo espiritual está acontecendo. Presença real de Cristo na ceia. Não visível, mas invisível. Cristo está presente ali. É muito forte isso, para ser levado de qualquer jeito. Gui, eu compartilho também desse pensamento, e uma coisa que às vezes me incomoda um pouco é que, por exemplo, o culto de Santa Ceia é mais longo. Então, às vezes eu sinto, por exemplo, se a gente toma tudo junto, né, o pão e o suco, logo, tipo, já acaba, sabe? E aí eu fico, já vai passando as visas, eu não sei, na minha visão deveria ter, sei lá, um hino para todo mundo cantar junto, um momento ali, pós, sabe? Então me incomoda essa interrupção já, tipo, vamos orar, acabou tudo, tipo... É uma boa palavra sua, porque isso é uma questão litúrgica, né? Assim, poderia realmente ser feito. E depois da ceia, vamos todos cantar um hino, que tenha tudo a ver com a ceia. Quando eu tenho curso de ceia, eu procuro nos cânticos direcionar. Acho que vocês já perceberam isso. Vinho e pão, este é o poder da cruz, ceia, o foco é a ceia. É importante. E é uma boa palavra sua, de depois tem um momento assim, e vamos cantar junto, né? Para a congregação cantar algo sobre isso. É importante. Até indo até encontro ao que você, Gabi, falou, faz muito sentido, né, quando você direciona uma música propriamente para Santa Ceia, porque, por exemplo, para mim, né, porque a vida da gente é tão corrida que não você fala, hoje é Santa Ceia. Você entende que está acontecendo algo, está convergindo algo para um lugar. Não que todo culto não seja importante. Sim, entendo. Sei. Mas quando chega é Santa Ceia. É ceia, hoje é ceia. Não é mais um culto. Porque até mesmo, né, muitas das vezes a gente leva o culto no automático. Sim, infelizmente. É Santa Ceia, peraí. E até, né, quando você pensa assim, quando acaba, né, você quer processar. Sim. Isso, é isso que ela quer dizer. Você quer processar as coisas. O que eu ingeri? Eu me apropriei do que aqui? Exatamente. Porque você se apropria. Na ceia você se apropria do corpo e do sangue. Você está unido com Cristo, simbolicamente. Até mesmo, às vezes no culto assim, você está no momento da adoração silenciosa. Você mal começa. Isso. Você já escuta uma voz assim, já. Então, isso são questões litúrgicas que precisam ser mais ensinadas de forma clara. Pessoal, oração silenciosa, 1 minuto pelo menos. A gente não está acostumado com silêncio, gente. Acho que o pastor uma vez falou isso, né? Vamos orar um pouco, vamos orar silenciosamente, depois peço para o irmão tal fazer oração. Já chega pro irmão. Obrigado, Senhor. Eu já estava começando a respirar e a pessoa já começa a orar. Né? Então, assim, isso é um processo de ensino que tem que ser constante. Pessoal, vamos orar. Não tem problema falar isso. Só que espere um pouco quem for orar. Só que incomoda. Você vê que nos primeiros meses vai incomodar muito. Você fala, puxa, eu não. Você esperou uns 3 minutos. Nossa, o pessoal tava 3 minutos é uma eternidade. Eu queria orar no lugar deles. É uma eternidade. Aí você vê na história da confissão de fé de Westminster, o cara orou 2 horas. Uma oração de 2 horas. Não falando que ele esperou, mas sabe, a gente fica quieto. A gente se ouve muito e a gente não gosta de se ouvir, né? Poético isso. Ai, nossa. A Júlia. Peraí, fala Ju depois do Felipe. No culto com o Diego, eu estava na casa dele, né? Ele tava tempo de vir pra cá e a gente foi no culto perto da casa dele. E eu achei muito legal, porque quando ele acabou,
Eu fui levantar, o Diego falou, não, espera. Eu fiquei assim, por que ninguém tá levantando? Aí ele, não, agora você vai ter pelo menos 5 minutos que todo mundo ficou sentado, as crianças ficou sentadas, para refletir sobre aquilo que foi pregado. E todo mundo ficou quietinho, ele foi levantando um por um, assim, no seu tempo. E eu achei incrível, porque aqui acabou o culto, você vai falar que vão ser esqueceu tudo que foi pregado. Pelo menos eu sou assim, entrei no carro, tudo pegou. Pera, eu tenho que pensar para lembrar o que foi pregado. Então você ter esse processo de absorver tudo aquilo é importante. Ainda também acho na questão da ceia da Gabi. Isso. Mas não só na Santa Ceia, mas todo culto é importante você ter aquele momento de reflexão. Porque todo culto fala com a gente. Exato, exato. Então é importante. Questões litúrgicas que podem ser mudadas. E eu concordo com vocês. Pra mim, não sei quanto a vocês, mas assim, a música de visitante das crianças já faz esquecer da criança. Já quebra. Ela nem entrou, né? Peraí que é o Felipe agora. Eu lembro, já que falando essa questão de ficar quieto, a gente fica ouvindo nossos pensamentos, eu vi uma página no Insta que psicologia, ele fala, se, por exemplo, você não tem nada para fazer, por exemplo, você vai dormir, você vai ficar quieto ouvindo seus pensamentos, você vai dormir mais rápido. Porque você não quer te ouvir falar. O silêncio incomoda. Então, é melhor você ficar, tipo, não faça. Se você quer dormir mais cedo, não faça nada, só fica ouvindo seus pensamentos. Fica se ouvindo. Fala, mãe. Então, eu não consigo escutar muito bem o que eles falam aí, mas assim, no culto, que às vezes a gente leva o culto no automático, eu acho que eu escutei alguma coisa assim. O Douglas falou. E no domingo da ceia existe uma diferenciação. Até porque você participa com os elementos. Você não fica simplesmente sentado, ouvindo, entendeu? Não é que é simplesmente. Isso forte é o que você foi fazer lá, né? Mas quando você participa, você pega o pão e o cálice na mão, é uma participação mais efetiva, vamos dizer assim, mais física. Tem elementos físicos para você participar daquilo. E por isso que ela fica diferenciada. Não está no automático. Entendo. Um tópico de ser sacramento é que tem um símbolo físico. Todo sacramento tem um símbolo físico. E isso deve fazer a gente lembrar de algo. Parece que a participação realmente é mais ativa. Mas no culto a gente está cultuando, tá? Ninguém aqui assiste culto, não. A gente só assistiu pregação na pandemia quando estava em casa. A gente assistiu, mas culto a gente participa. Ninguém assiste culto, é um termo errado, assistir o culto. A gente está cultuando. E Deus também não está lá assistindo a gente cultuar. Deus está participando, Deus está ativo no culto. A palavra fala, a liturgia, a palavra falando, a leitura de um salmo é Deus falando. Deus não está ouvindo a gente, não. Deus está falando no culto. Então, os dois estão ativos. Ninguém está assistindo o culto, tá? Cuidado com esse termo. Vamos lá. Então, meios ordinários ainda, palavra, sacramentos e oração. Oração, né? Aumenta-nos a fé, aquela oração que os discípulos, aumenta-nos a fé, Senhor. Deve ser um motivo constante de oração por nós e por nossos irmãos. Aqui, claro que o Westminster está falando de uma fé salvadora, que eu vou falar já sobre a natureza dessa fé salvadora, mas aqui ele está dizendo que a fé do eleito, ela continua, é algo constante. Não é, por exemplo, como uma regeneração. Você foi regenerado. Você não fica se regenerando. Tá? Você foi justificado. A gente não fica se justificando. Mas a gente tem fé, a nossa fé vai sendo moldada constantemente. É algo que é estanque, a fé salvadora você creu e é contínuo. Você continua crendo, aumenta a minha fé, desenvolva a nossa fé. Isso continua. A fé e a santificação são coisas que continuam se desenvolvendo na vida do cristão. E aqui, como a gente tem falado aí sobre oração, né? Deixa eu tentar pegar aquele texto daqui a pouco. Como a gente tem falado sobre oração, algo para a gente incluir nas nossas orações, né? Reunião de oração. Alguém tem pedido de oração? Queria que orassem para que o Senhor aumente a minha fé. Aí mais uma crítica, né, interna de que a gente não ouve isso. A gente ouve, geralmente, pedidos por saúde. Não vou repetir o que eu falei, mas são lícitos, mas acabou. A gente não expressa isso que a Ana expressou muito bem e que deve ser expressado pela minha vida espiritual.
essa semana foi péssimo. Vamos orar por isso. Orem pela minha fé. Eu estou desanimando. Pecador, se humilha É de todo mundo. Vocês não estavam aqui, né? Você estava aqui. A gente falou sobre isso. Da gente, em reunião de oração, os motivos se limitam à saúde e trabalho. Como eu disse, não que seja isso, mas... E aí? Está todo mundo voando espiritualmente, né? Todo mundo tentação de estar longe. Está tudo jóia. Entende? A gente não ora por aumentar a nossa fé. A Tida ora sim. Aumenta a nossa fé. Se você parar na oração dela, ela sempre fala, aumenta a nossa fé. Mas é difícil você expressar assim, eu quero que você ore pela minha fé, pessoal, porque eu estou desanimando. Vamos orar. Você não é pior que eu. Eu só não coloco para fora. E aí falamos aqui da hipocrisia, Laísa, né? Foi um momento muito emocionante aqui há 15 dias, né? A gente se abriu aqui, falou umas coisas que precisa. Então, orar pela fé. Então, olha só, fortalecer a fé. Palavra, sacramentos e oração. Isso aqui o Westminster colocou. Isso fortalece fé. E aí você tem a questão dos desigrejados, né? Assim, poxa, não é compatível alguém ficar anos sem participar de uma ceia. Não pode ser cristão. Não pode ser cristão. Genuíno. Porque não entende coisa assim, palavra, ministério da palavra, não só do púlpito, mas da gente aqui se exortando um ao outro. Isso é ministério da palavra, com base na palavra. Tá? Pensa nisso. Continuando. Parágrafo 2º. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Olha os verbos, ó. Por esta fé o cristão crê ser verdade, age, eu creio, eu ajo em conformidade, eu obedeço, eu tremo e eu abraço as promessas. Interessante os verbos que eles usam, né? Soou estranho isso, tremendo as ameaças. Porque eu sei quem Deus é, que Ele é juiz. Eu tremo, eu tenho medo. E o temor de Deus na Bíblia, aí em Hebreus 12, por sinal, 13, acho que é Hebreus. A palavra no grego é fobia, de onde vem a nossa palavra fobia. Tem um medo de Deus presente na Bíblia, sim. Não é simplesmente um respeito. É um medo, porque eu sei quem Deus é e eu sei quem eu sou. Eu tremo. A Bíblia é cheia disso. Tremei. No dia final, os montes vão tremer de medo, vão correr de medo. Existe uma questão disciplinadora de Deus para os seus filhos que faz os filhos terem medo, sim. E é bom que se tenha um temor. Claro, é respeitoso, é reverente, mas não deixa de ser temor. Eu não amenizo, e eu aprendi isso, a não amenizar temor a Deus. É só respeito. Porque daqui a pouco, na geração seguinte, que vai falar de respeito para um filho que tem um pai? Assim como um filho respeita o pai, a gente respeita a Deus. Fale isso para a geração de hoje. Que analogia tem com respeito? Fale isso para a próxima geração. Não tem mais analogia com respeito a pai. A Bíblia coloca muito sério isso. Tremam. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele. A gente está diante dele. É nosso Pai. Mas é Ele. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Lembra o pacto da graça, só retomando, foi capítulo 5, talvez, não lembro agora. Deus fez um pacto com Adão no Éden de promessas. Se ele comer, acontece algo. Se não comer, implicitamente, vida. Adão quebra esse pacto e Gênesis 3 já vem o pacto da graça, que é: eu vou mandar um descendente. E aí começa a questão dos sacrifícios, para aplacar a ira de Deus
e para que o homem se reconcilie com Deus. Pacto da graça. Tudo isso em virtude do pacto da graça, é esse pacto que a gente está se referindo aqui. Vamos lá. Fé na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto de referência para a fé é a palavra de Deus. É acreditar ser verdade o que está revelado aqui. Não, eu creio em Deus. Tá, então vamos lá. A Bíblia está ultrapassada. Não tem compatibilidade nisso. A fé aqui expressa eu creio na palavra. Deus se revela aqui. Capítulo 1 da confissão. É a revelação de Deus. Eu creio nisso. 3 aspectos, então, da integralidade da fé. Isso aqui eu falei na aula sobre fé. A fé envolve o seu ser inteiro. Lembra disso? Mente, ou seja, você conhece, eu conheço. Eu não posso crer em algo que eu não conheço. Conhecer faz parte da fé. Crer ou aceitar, emoção, eu aceito. Seu sentimento está envolvido nisso. E confiar, vontade. Eu descanso. E naquela analogia, eu sento na cadeira. Lembra lá que eu falei que aquele missionário foi traduzir a palavra fé para uma tribo, ele não sabia como é que era, e aí chega um indígena e senta numa cadeira e fala que ele vai sentar. Ele se joga, ele se apoia. Isso é fé. Não é só saber que a cadeira está ali, só aceitar que ela me aguenta. É eu sentar. Eu sei que ela vai me aguentar. Isso é fé. Fé salvadora necessariamente, então, aceita e confia nas verdades da Bíblia. A autoridade de Deus. Percebe como é diferente do conceito de fé de hoje? Fé de hoje. O conceito de fé hoje é quero que dê certo. Da Bíblia é confie no que você sabe. Eu sei que meu parente vai se curar da Covid? Não sei. O que eu sei? Eu sei que Deus tem seus propósitos. Eu sei que Deus pode curá-lo, se quiser, mas sei que os propósitos de Deus estão acima de Deus curá-lo ou não. Então a fé não é cura, Deus cura, cura. Claro que se a minha filha ficar doente, eu vou orar para Deus curá-la. Mas Deus nunca me prometeu que Ele iria curar todo mundo. Aliás, não precisa nem falar muito sobre isso, né? Pessoas morrem. Eu vou orar com fé na pessoa de Deus, sabendo que o que acontecer com a minha filha, quem está por trás disso soberanamente é Deus. Mas eu vou orar para que Deus cure, até o final. Mas eu não vou dizer que eu tenho que ter fé que ela vai ser curada. Deus não prometeu isso sempre. Quer falar? Essa é a fé que existe. Tem outra fé, é que a fé salvadora. Isso. Outra fé. Tá. A fé aumenta-nos a fé. Não. É isso? Porque aqui já era de discípulos. Eu estou pensando aqui eu não sei que passagem que é, mas pedindo com fé, crendo, recebereis. Aí eu não consigo. Tem outros tipos de fé. Eu não sei. Tá. Que fé. As qualidades da fé. Outras qualidades de fé. O capítulo é sobre fé salvadora. Tá? Mas assim, eu creio. Eu sou um crente. Eu tive a fé salvadora, ok. Foi gerada em mim pelo Espírito e eu criei. Agora, essa fé que eu tenho para viver de segunda a segunda, qual é o estilo dela, né? Isso, o que ela significa? Bom, continua sendo uma fé salvadora, mas com as suas ramificações. Eu creio quem Deus é. Eu creio em quem Deus é, não para a salvação, mas agora o caráter dele na minha lida diária. Então, essa questão de curar alguém, assim, tenha fé que você vai conseguir um emprego. Que tipo de fé é essa? Não é a fé salvadora, não é? Mas a fé tenha fé que você vai conseguir um emprego, essa minha crítica, é que Deus prometeu cuidar de mim, que não vai faltar o necessário. Ainda que se falte, eu tenho a igreja, os parentes, a comunidade da fé que vai me suprir. E Deus usa essas coisas para dizer, tá vendo? Eu cuido de passarinhos e de flores, eu cuido de você também. A fé não é que eu tenho que ter muita fé que eu vou arrumar um emprego, é que
a minha fé está no cuidado de Deus comigo. Eu sei quem Ele é, Ele falou isso. Eu descanso nisso. Isso não é fé salvadora. É fé na palavra, no que Deus fala. Eu descanso em que Deus vai cuidar de mim. Senhor, me ajude eu abro uma porta de emprego. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu peço essa porta de emprego porque as coisas estão apertando e tá difícil. Mas enquanto o Senhor não abre, cuide de mim de outras formas. Não deixe faltar. Isso é fé. Porque eu sei que o Senhor falou isso, que não vai faltar. É algo que se pede... Com base no caráter... Isso, com base no caráter de Deus. Né? Porque Jesus falou assim, se pedirem tudo em meu nome, eu farei. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Aí parece carta branca, né? Aí vira até uma coisa de misticismo, assim, nome de Jesus. É como se falasse, sei lá, batesse na madeira, né? Nome de Jesus, não. Você usa isso como um amuleto, e não é isso que Jesus diz. É que o que você pedir conforme meu caráter, porque ele está pedindo em meu nome. O que Jesus faria, você tem que fazer, que está no nome dele. Você não vai pedir algo que está contra a vontade dele. Por isso que a palavra nos ensina a orar. Porque agora com a fé salvadora, vivendo a minha vida cristã, o que eu estou com um problema? Eu tenho que ter fé para resolver esse problema? Tem que ter fé em Deus, não fé na fé. Porque a pessoa tem fé na fé. Não, a fé, você vai conseguir, você tem que ter fé. Aí é fé na fé. Eu tenho que ter fé em Deus. O que Deus fala sobre isso? Quais são os princípios? Que Ele vai cuidar de mim. Então, seja por intermédio de doação, da minha família me ajudando, o Senhor cuida de mim. Abro uma porta de emprego, vou continuar pedindo, mas eu conheço o Senhor. E eu estou descansado nisso. Tudo bem? Respondeu mais ou menos? Sim. E uma pessoa assim, qualquer, que está no mundo que não crê em Deus... Que não crê. Mas ela fala que acredita em Deus, acredita que Deus existe. Isso é fé? Não, isso acreditar que Deus existe, o diabo também crê. Mas é o quê, então? É uma crença. Ou por exemplo, o cara assistiu lá a Discovery Channel. Provas que Jesus existiu. Eles não. Ou prova que no rei Pilatos existiu. Mas vamos falar de alguma coisa transcendental, né? Não, eu creio que Deus existe. Aí você tem diversos tipos de Deus que a pessoa crê. É uma mistura. Mas a pessoa acredita que tem alguma coisa superior. Beleza. Isso não é ter fé. Porque fé envolve mente, emoção e vontade. Eu sei, eu confio, aceito e eu descanso. Eu me assento. Eu me jogo nisso. Isso não é fé para o incrédulo. Fé, nos dias de hoje, nesse sentido, é acreditar que algo existe. Pode acreditar. Tem gente que crê que Saci Pererê existe. Tem gente que acredita que sereia existe. Isso é fé? Biblicamente não. Isso é você acreditar, ter uma crença. Eu acredito que ET existe. Eu acredito que a Terra é plana. Você falou isso. Vixe, peraí. Eu ia falar, só que eu fiquei meio receosa de falar. Eu falei, vou ficar quieta. A transmissão acabou aqui. Peraí que eu vou abrir outra. Gente, um negócio engraçado. Eu estava ouvindo um podcast do Bible Talk, acho que... O Bible, sim, bom. Aí ele estava falando sobre a oração de Jesus lá, o Pai Nosso, né? Tá. Aí ele falou isso, quando você falou sobre a fé, aí ele falou sobre a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser. Porque ela de cima vai me dar. Excelente. Porque a oração é você orar, a gente pede o nome de Jesus porque é a vontade de Deus. Agora não é o cara lá de cima vai me dar tudo que eu quiser, né? É isso aí, Xuxa. O cara lá de cima, quem é Deus? A pessoa não sabe nem definir. Então não sabe. A fé exige conhecimento. Então o primeiro aspecto da fé para o incrédulo é: você tem fé em Deus? Quem é Deus? Precisa conhecer para ter fé. Fala. Eu respeito o Bible que ele foi na Globo. Sensacional. Ah, eu vi aula, Ele nossa. usou a Xuxa lá. Sensacional. A fé, né? Por que eu acho que, por exemplo, essas pessoas que dizem eu creio em Deus e tudo mais, não é a fé da mesma forma? Com certeza não é, mas
Em Hebreus fala que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso. Então, ou seja, não é simplesmente acredito, pode ser que sim, pode ser que não. É a convicção. Você tem certeza de que Deus existe, você tem certeza que Jesus morreu na cruz por você. Isso é uma certeza, e você morre por isso. Tem gente no Oriente Médio que ainda morre por essa certeza. Agora, essas pessoas que dizem, eu creio em Deus, elas morreriam se não falassem, não, eu creio nisso. No primeiro, apertou um pouco, ela abandona essa crença dela. Vira uma crença, não uma fé. Por isso que aqui a questão da fé é muito séria. Mente, emoção e vontade. É o seu ser todo envolvido nisso. Você descansa no que Jesus fez por você. Tá? Mas a Bíblia tem um conceito de falsa fé, né? Por exemplo, de pessoas que morrem também, mas por outras religiões. Tem? Tem. Muçulmanos, por exemplo, que explodem. Não, sim. Ele é um conceito... O que eu estou dizendo é que, por exemplo, é um conceito de convicção. Você está convicto daquilo que Deus fala. O Jonathan colocou foi pensar, eu acredito em Deus. Não é a mesma coisa de uma pessoa que crê. O muçulmano está bem diferente dessa pessoa também. Vamos seguir. Então, olha lá. Obedecendo, temendo e abraçando a palavra. Então, fé, a fé do baladão aí. A fé, ela crê ser verdade o que está na Bíblia. Olha aí os verbos, né? Ela age de conformidade. Então, agir de conformidade de Tiago 2 não sejam só ouvintes, mas praticantes. Ajam conforme a palavra. Obedece aos mandamentos, treme às ameaças e abraça as promessas para esta vida e para o futuro. Deixa eu ver esse texto de Isaías 66, 2. Alguém tem aí? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aí. O homem que treme da minha palavra. Tem um temor aí muito sério. Estamos diante da palavra de Deus. Pessoal, isso no mundo ocidental, que você tem 7 Bíblias em casa, no celular, todas que você puder. Você vai lá para um país onde a pessoa rasga a Bíblia, ela treme. Não só de temor, mas assim, é uma reverência muito grande. Eu estou com a voz de Deus, eu tenho a voz de Deus na minha mão. A gente perde isso. Tudo que vai ficando muito comum, a gente automatiza e vai perdendo o significado. Então a gente trata com muito menos reverência. E aí quando a gente... vamos voltar um pouco às reverências. O culto, a questão litúrgica de silêncio. A reverência. Fica em pé em reverência. Aí começa a ficar chata a igreja, né? Nossa! Porque a gente perde a questão de reverência. Mas quando você vai em um tribunal e entra o juiz, né? Todo mundo, reverência. Aí na igreja já é chato. Está diante do juiz de todo o mundo, de toda a terra. E perde-se a reverência no culto. É por isso que tem as críticas quanto a cultos. Vira balado o culto, I Got a Feeling tocando no culto. Nossa. Você viu isso aí? Então. Música, vamos dançando. Perde reverência. Perde-se reverência no culto. Aí está diante de quem? Do Deus de toda a terra. Então as coisas que vão ficando comuns vão perdendo reverência. E a gente perde reverência também. Cuidado com isso, gente. Tá? Então fé, o que é fé? Jonathan, quem obedece, treme, abraça e aceita a palavra. Olha que distância do cara falar, eu creio em Deus. Uma distância enorme. Fé em Cristo. Então o foco da fé, pessoal, é Cristo. Tá? Receber a Cristo, crer em Cristo, aceitar, ou como a analogia, apoiar-se em Cristo. Mãe, fecha o seu microfone aí, por favor. A fé não olha para as promessas ou as bênçãos, para a pessoa. Outro ponto que hoje está, né? Tem a fé que você vai receber. A fé olha para a promessa da bênção, não para o Deus que fez a promessa. Eu tenho que olhar para o Deus da promessa, não para a promessa.
porque o Deus que fez a promessa é fiel. O foco da fé é Jesus Cristo. Tá? João 1,12 e a todos quantos creram, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creram em Cristo. O foco é Cristo e não o que Cristo pode te dar. Isso não é foco de fé. O foco de fé é a pessoa de Cristo. E aí, aquela frase, né? Não é a fé que salva, é Cristo. Falei isso na semana passada, né? A fé é o instrumento, né? Não é o garfo que te alimenta, é o pão. O garfo é o instrumento. Nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por causa de Cristo. Nós nos apropriamos disso pela fé. Tá? A fé em Cristo nos dá acesso aos benefícios da salvação. Olha aí Gálatas 2,20. Está fácil para alguém aí? Logo, já que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não vivo, eu vivo pela fé agora. Não sou eu quem vive, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha fé é numa pessoa, no Filho de Deus. Essa fé me dá acesso aos benefícios da santificação, adoção e expiação. E o último parágrafo. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes, de muitas maneiras, assaltada, enfraquecida. Olha como Westminster percebe essas coisas, né? Essa fé, pessoal, às vezes é fraca mesmo. Às vezes a gente está no período de vale. Mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que não é somente o autor, mas também o consumador da fé. A fé que cresce, sim, não é só você, gente. Todo mundo passa por isso, tá? Mesmo que a gente não abra o jogo nas nossas reuniões, mas vamos passar a abrir, como a gente tem feito, somos inconstantes. Eu não sei se eu já te perguntei isso e esqueci a resposta, mas você pode explicar melhor para mim o que significa o consumador? Ele ser o consumador? Eu já te expliquei, eu já te falei? Não sei. Você já não lembro se eu já te perguntei. Se eu já te perguntei, então fala de novo. Então, como você perguntou de uma palavra, de um termo, eu vou precisar ir para a língua grega para te dizer com mais certeza. Você pode me dar um tempinho então? Hoje à tarde eu consigo, porque aí eu vou te falar com mais certeza. Tá bom. Essa palavra consumador, na nossa língua portuguesa, é aquele que consuma. Ele é quem começa e que consuma. É ele que tem o processo todo da fé. Ele é o autor e consumador. Parece ali que está falando de começo e fim. Ele vai sustentar a gente até o fim, nessa fé. Mas eu preciso ter essa certeza do termo grego. Que aí eu vou te dar uma resposta mais... Hã? Não, eu ponho no grupo, tá bom? Mas eu preciso pesquisar. Olha só, bebês precisam de leite, adultos precisam de carne. É isso que Hebreus fala lá. Lembra que Hebreus está falando pra gente? Lembrando que alguns adultos não comem carne. Pecado grave. Eu não tinha que perder a piada. Pecado grave, uma picanha no sal grosso. Eu preciso. Olha só. O ponto aqui é que Hebreus está falando para os cristãos que estavam querendo sair da fé cristã, que ele está falando, vocês já eram para estar mestres, já passaram da infância na fé, já era para estar comendo coisa sólida. Então tem uma fé aí, essa questão de, puxa, estou bem no início da fé, estou com 20 anos na igreja, mas estou no início da fé, tem alguma coisa errada. Não dá para dar sustagem a um cara de 30 anos, né? Mas isso é na questão do conhecimento? Também, questão da porque a fé envolve conhecimento. A fé envolve conhecimento. Porque eu me lembro que nessa passagem aí, o autor dos Hebreus, ele criticava que eles tinham que, de novo, ser repetido as bases da fé, porque eles eram mestres, tem que, de novo, no começo eles ainda não entendiam que Cristo morreu, Então, envolve certamente o conhecimento, o entendimento. E a fé tem esse aspecto intelectual, de você entender coisas. E você não pode ficar no leite o tempo todo. O crescimento de fé,
que envolve o intelecto, envolve conhecimento, informação. Envolve. Tá? Pedro fala isso também. Para a gente ir conhecendo e crescendo. Para não ficar no leite o tempo todo. A fé vai desenvolvendo. Assim, Diga. eu sempre fui da Assembleia de Deus desde 7 anos de idade, sabe? Só que assim, eu começar a entender mesmo alguma coisa da Bíblia, eu já estava com mais de 20. Tá. Então, nesse período aí é o período do leite, né? É que eu acho que envolve maturidade também, né? Sim. E experiência com Deus, né? Ele fala de experiência aqui também, Hebreus 5, fala em experiência também. É a vida cristã experiencial com base no que você conhece. Isso tem que se desenvolver. E é essa fé que tem que crescer. Uma fé baseada no que você sabe, no que você confia e nas suas experiências, vai crescendo. Não dá para ter um cristão com 15 anos, 20 anos de igreja no mesmo estagnado na fé. É isso que Hebreus fala, vocês têm que crescer na fé, porque isso envolve palavra, conhecimento. Tem que estar junto. Eu tenho que ver crescimento de um bebê para um adulto. Tá? Fracos e fortes na fé, existem fracos e fortes, por exemplo, homens de fé como Abraão, o pai da fé, e homens de pequena fé, os discípulos. Jesus fala, vocês são homens de pequena fé, vocês não creem. O que era ali o crer para parar uma tempestade? Jesus tinha acabado de fazer milagres, curas, expulsou o demônio e vem uma tempestade. E eles falam, a gente vai morrer. O que Jesus fala? Parece que fala, vocês não viram o que eu fiz? Ele não fala isso, mas o ponto é, quem sou eu? Vocês estavam vendo a minha autoridade sobre doença, a minha autoridade sobre a lei, a minha autoridade sobre demônios. E vem uma tempestade, vocês falam que vocês vão morrer comigo aqui? Vocês não confiam no meu caráter, é isso. Não é que, para a tempestade, para a tempestade, para. Não, Jesus está aqui. Ele tem autoridade. Eu acabei de ver a autoridade sobre um leproso, sobre um enfermo, sobre um demônio. Ele está aí, relaxa. Isso não quer dizer que as tempestades da sua vida... Não é isso. Não é isso. O ponto ali é a autoridade do Messias, para o judeu ali. Eles tinham que ver, esse é o Messias. Ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a natureza. Então é isso. Você tem a fé pequena. Aí você tem homens de fé como Abraão, por exemplo. E a confissão fala que o pecado, o mundo e o diabo realmente assaltam nossa fé. Isso vai enfraquecendo a fé, enfraquecendo. É difícil, a luta é difícil. E a confiança sólida da salvação, que aqui é um outro assunto, que é certeza da salvação, que já falou, né? Nem sempre está presente. Não é hoje. Eu sei. Não é hoje o assunto, mas nem sempre você tem a certeza da salvação. Mas como a gente falou na aula sobre isso, isso não é requisito para que você seja salvo. Entende? Eu acho engraçado, não sei se acontece com todo mundo. Sei lá, quando eu estou em dia, Deus, eu faço devocional. Não sei, a certeza vem. Quanto mais afastado eu estou, mais incerto fica. É isso mesmo. Porque você não está se alimentando, você está anêmica espiritualmente, vai perder certezas mesmo. Aí vem diabo, mundo, você está fraca, você não consegue levantar. A gente acaba confiando nas nossas obras. Né? Isso, você acaba confiando. Aí você fala, puxa, eu não estou fazendo. Deus me ama porque eu li a Bíblia hoje. Isso, Deus me ama porque eu li a Bíblia, orei e li a Bíblia. Ou pelo contrário, você entende quanto você precisa de Deus, né? Cada vez mais dependência. E essa fé, então, precisamos nos lembrar, gente, que a confissão diz, a vitória está garantida para nós. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 João 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oi? Gui, esse texto aqui, desse terceiro parágrafo, a fé pode ser muitas vezes assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória. E precisamos nos lembrar, a vitória está garantida, isso dá margem de erro para muita coisa. Você já está selecionado para o emprego, a vitória é sua. Ah, tá, essa questão triunfalista, né? Do tipo, isso. Já deu certo, já viram isso? Nossa. Confie
né? Já deu certo. Muita gente, uma vez eu falei com uma moça que trabalhava comigo lá no céu, a Amanda, que faz perna de pau. Ela falou que as palavras têm poder, né? Eu falei, não tem poder. Né? De criar alguma coisa. Não, as palavras têm poder. Isso então, isso dela até na igreja. E assim, essa tem poder, tá? A nossa não. Mas assim, o lance de falar assim, já deu certo. Quantas pessoas já falaram isso para alguém que morreu depois? Estava doente e a pessoa morreu. E já deu certo. E você vê isso em gente da igreja. Né? Então, cuidado com isso. Essa vitória aqui da fé, essa vitória da fé que está garantida é que Ele vai nos preservar. Ele vai preservar a nossa fé. Porque quem nos deu foi Ele. Se Ele deu, Ele preserva. Essa vitória está garantida. Pode ser assaltado por tentações, por dias e semanas ruins, mas você tem que saber que a vitória está garantida nesse âmbito, tá? Não é que tudo vai dar certo, não. E a gente tem que tomar cuidado também quando você afeta a vida espiritual da pessoa. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela viveu um casamento muito conturbado, com traição e tudo mais. E o pessoal sempre fala, não, porque ele vai voltar, porque ele vai fazer isso, porque não sei o quê, confia, no fim da história. Ele morreu no acidente de carro junto com a amante. Confia, tudo confia, né? Junto com a amante, olha só. Se você coloca esperanças que adoecem a pessoa fica brava com Deus depois. Fica de mal com Deus, ela abandona tudo a igreja. Provações e tentações devem nos fazer lembrar da vitória final. Não é para desanimar você, é para fazer você lembrar da vitória final. E aqui eu quero colocar um ponto nisso aqui, ó. Nós temos certezas, eu sei quem falou da definição de fé em Hebreus. Alguém falou? Nós temos convicções. O problema de hoje é que muitos crentes vivem pelo que sentem. E a gente é enganado pelos nossos sentimentos. Eu estou sentindo que eu estou mal. Então, a gente sente mesmo. O que você sabe? A pergunta é: o que você sabe sobre a sua salvação em Cristo? É que ela é garantida por Deus e que Ele está me santificando. Então você tem certezas de algumas coisas. Ainda que suas sensações sejam ruins. Nossas sensações nos afundam, pessoal. Se você deixar, você vai para o buraco com o seu sentimento. Porque você não está apoiado nas certezas que você tem. E os textos de Hebreus nos chamam para... Tenha certeza. Romanos também. Romanos também. E sabemos isto. Paulo fala muitas vezes. E sabemos. E não e sentimos. Porque às vezes a gente está sentindo uma coisa... É fruto da consequência ali. Mas o que eu sei? A gente tem que viver por isso, pela fé. É saber certezas daquilo que eu sei e que eu não vejo. Sentimentos te afundam, cuidado com isso. Nossos olhos devem estar focados nele, o autor e consumador aí da nossa fé, que continua a interceder por nós. Por isso que a vitória é garantida. Porque em João 17 ele orou por nós. Ele intercedeu a Deus por nós. Eu oro por aqueles que ainda hão de crer. E Ele intercede por nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fala. Desculpa. Eu acho que eu não entendi direito. Você falou da vitória estar garantida e ficar dando falsa esperança para as pessoas. Eu não entendi. Esse problema é assim. A vitória está garantida em que aspecto? Que Ele vai manter a nossa fé até o final. Nós creremos até o final. Falsa esperança tenha fé que vai dar certo... Você vai conseguir um emprego, tenha fé. Não é esse tipo de fé, não é isso que o texto fala, não é isso que a Bíblia fala. Você dá esperança de algo que você não sabe o que vai acontecer e você fala, não, tenha fé que vai, já deu certo. É esse tipo de falsa esperança, entendeu? Sim? Tá. É isso. Pessoal online aí, alguma pergunta? Algum comentário ou colocação? Deixa eu pegar aqui o negócio sobre a ceia. Para eu ler para vocês que é sensacional, pessoal. Puxa vida. Essa coisa da certeza, sim, ele tem a capacidade, inclusive, de alterar o que a gente sente.
E me ensina a alterar, né? Não tem problema, mas altera. Costuma alterar. Costuma colocar nosso coração no lugar certo, né? É bem legal. É isso mesmo. É assim, você está lutando contra um pecado. O que eu sei? Eu sei que eu sou mais que vencedor, que eu não sou escravo mais. Isso te dá ânimo. Eu não sou escravo, eu posso falar não. Eu não sou escravo disso. Por quê? É autoajuda? Não. Deus me diz que eu não sou mais escravo. Então eu me apoio no que eu sei, na minha luta contra o desânimo espiritual, contra o pecado. Eu sei algumas coisas, ainda que eu me sinta fraco, mas eu sei algumas coisas. Achei aqui, ó. Como é que a gente santifica o nome de Deus na ceia? Já vou chegar. Vale a pena isso aqui. Espera aí. Olha só, sugestões para meditar no momento da ceia. A salvação foi efetuada por meio de um mediador. Então você está recebendo a ceia e está pensando, um mediador, alguém entre mim e Deus me salvou. Esse mediador que se coloca entre Deus e nós é de fato e de verdade um homem. Ele sangrou e ele foi morto. Aqui se nos apresenta aquilo que esse mediador fez para nos reconciliar com Deus. Seu corpo foi moído. Isso você está meditando no momento, silencioso. O corpo desse homem, que é o mediador, foi moído por mim. Eu fui salvo pelo sangue que ele derramou. O sangue é um sangue do Deus encarnado, o Filho de Deus que sangrou por mim. A justiça de Deus é terrível. Para você meditar isso durante a ceia, porque tem tudo a ver. Alguém morreu para cumprir uma justiça, e é terrível. Moeu o Filho de Deus. O que custou, outra coisa para você meditar, o que custou cada alma que será salva? Isso custou, o sangue e o corpo. Obrigado. Outra meditação, a maldade do pecado. Ceia é momento de pensar na maldade do pecado, quão cruel é o pecado, quão odioso é o pecado. Contempla esse momento o infinito amor de Deus para com a humanidade e o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus. Momento de você meditar sobre o amor de Deus. A vida eterna que nos foi dada. Não existe medo que vá te afastar agora de Deus. O corpo e o sangue de Cristo são dados para Ele como nutrição espiritual. Estou me apropriando agora do sangue do corpo de Cristo. Nada mais vai me separar de Deus. O pão partido e o vinho derramado nos fazem meditar na nova aliança, a aliança da graça que Deus estabeleceu com pecadores. Então tudo isso pode ser meditado durante a ceia, que às vezes vira um momento tão rápido, acabou, né? Então, para a gente pensar nisso, nessa questão de sacramentos aí, como algo que fortalece a nossa fé, tá? Então esse foi o assunto fé salvadora. Tá bom, gente? Vamos orar para terminar. Oração aqui. Fê, dirige a oração, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, é glorioso, misericordioso e bondoso. Nós somos gratos por isso. Somos gratos pelo teu amor. Jesus, fortalece a nossa fé no Senhor, para que nós possamos permanecer firmes e convictos de quem o Senhor é e de quem somos em Ti. Te glorificamos e louvamos por esse dia, agradecemos por esse momento de comunhão da palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até semana que vem. Oi. Gui, oi. Se você puder falar com o pessoal do louvor, vai participar do aniversário, se decidir. Tá bom. Tá bom. Eu sou escolhido. Semana que vem vai estar aí de novo. Tá bom. Valeu, Daniel. Obrigado. Tchau. Tchau, Laís, Laiane.
Tá. Eu não estou com a providência de perguntar a vontade de Deus. Tá. Só que assim, eu tenho uma pessoa que porque eu vejo que outras pessoas querem muito que esperam não, ou que elas não têm que aquilo vai dar certo. Então, isso que eu estou falando não é ser negativo, é ser realista. Eu acho que o termo pode ser. Isso não está dizendo como mal, porque eu então, mas não, porque assim, pode ser. Eu acredito na vontade de Deus. Pode ser errado também, que ele não quer. Exatamente isso que eu falei. Às vezes está com uma pessoa internada. Poxa, eu quero muito que fique bem, claro que eu quero, mas eu não posso dizer que a pessoa vai ficar bem. Por quê? Porque isso não está nas minhas mãos. Eu acho que nesse sentido, você não é negativo. A condição e a consciência pode não acontecer como eu quero. Isso não é ser negativo, isso é ser realista. Mas você pode orar para que, Senhor, a minha vontade, eu oro muito assim, é que o Senhor conheça essa pessoa. E eu te peço que o Senhor cuide. Mas eu não sei qual é a tua vontade, mas eu confio. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Se a pessoa está doente, no caso da minha, não vou falar minha tia. No caso da minha tia, ela está doente. E aí eu confio e acredito que Deus possa curar. Mas também acredito que Deus queira. Não, mas aí as pessoas ficam. E aí, na minha família, aí se eu for falar isso, eu não tô, eu também vou falar. A pessoa negativa que não está dizendo que. Ah, não, ela vai viver ou ela pode ser curada. Eu creio assim também. Então você pode falar, olha, sei lá, para os seus parentes, olha, eu quero muito que ela fique boa, eu creio que Deus pode fazer com que ela melhore. Mas, sinceramente, eu não sei se é isso que Deus vai querer fazer. E você fala assim e as pessoas falam, você é negativa. A minha palavra, então, você está muito consciente de quem é Deus, do que Ele pode fazer. Se você ora para que Ele cure ela, continue. Você pode expressar essa vontade de Deus. Eu oro para que Deus me cure. Você pode dizer isso para Ele. Eu não sou negativa. Eu só não vivo no momento em que tudo tem que dar certo porque eu quero. Eu só não vivo nessa. Eu não tenho essa ideia de que tudo tem que dar certo como eu quero. Deus é soberano sobre a situação dela. Eu oro e quero. Eu quero que ela fique boa. Você deve falar isso para as pessoas. Mas eu não posso afirmar que ela vai. E assim, aí você vai ter que colocar uma ruptura dizendo, e eu não acredito que as palavras têm poder, porque pelo menos uma pessoa que faz você negativa, no fundo ela crê que as palavras têm poder, que se tiver todo mundo torcendo para dar certo, vai dar certo. Energia positiva, isso é muito comum, infelizmente até entre crentes. Aí você pode pôr a sua posição, dizendo claramente, gente, eu não estou sendo negativa. Eu só creio biblicamente que eu não posso dizer que ela vai ficar boa, sendo que eu não sei. Porque Deus tem os seus propósitos. Porque Deus tem os seus propósitos, os propósitos dele são os melhores. Eu confio no caráter dele. Se ele levar minha tia, se ele curá-la, ele é bom. O que eu não posso afirmar é que ele vai curá-la. Agora, com isso eu não estou sendo negativo. Eu me senti mal por isso, pensar dessa forma. Mas eu entendo que isso pode te causar um mal-estar, mas procura não levar para esse lado. Tenta explicar se você puder. Eu não estou sendo negativo, eu quero que vocês pensem nisso. Eu só não penso como vocês. E está tudo bem. Eu quero que ela fique boa. Eu quero conseguir um trabalho melhor. Eu quero que as coisas deem certo conforme eu vejo que eu gostaria.
Mas nem tudo que eu gostaria Tinha um de ser termo, dá. que aí E é isso que eu médico, dizendo. alguma coisa Nem assim, tudo que eu que era- quero é o acontece. termo quando a pessoa tá Porque basal. quem define as coisas sou eu. E aí eu lembro que E tinha eu uma creio, professora eu que sei que as basal, palavras não é, a têm pessoa poder. entra no Não estado é porque eu estou torcendo que as depressivo, coisas primeiro estágio, acontecem. Você pode dizer. Tanto é, pessoal, que muita gente aí, como no caso, aquele ator Paulo Gustavo. Quantas pessoas não torceram para ele ficar bem? Só que isso, ela sempre mostrou isso. É um exemplo sim, você pode falar. Estresse, a pessoa sai do As pessoas morrem com familiares dizendo, vai dar certo, não é? E aí cria essa pessoa, tá basal, ela vai pra harmonia, depois volta pra basal. Seja feita a sua vontade e que eu esteja sempre preparado para receber a vontade de Deus. Porque às vezes pode ser que não seja da maneira que a gente quer. Mas aí eu me sinto isso, na questão do você tá certo. Você pode, assim, eu entendo os sentimentos, Paulo, mas não se preocupe com isso. Você está certa, você pode tentar esclarecer melhor os seus parentes para eles não pensarem que você não se sinta mal. Sim, mas não precisa se sentir mal por isso. Você, ao meu ver, está correto. Tá bom? Parecido. Deus abençoe. Tchau. Fala aí, Lu. Tá aqui, ó. Perversão, né? Psicose. Ah, sim. Aí isso já são outros 500. Eu fiquei com uma pequena dúvida naquela questão gramatical de Efésios. Tá. Isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Aí, isso não vem de vós, concorda com mediante a fé ou com o todo. Com o todo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é uma coisa. Isso é o isto. Não tem vírgula, né? Mediante a fé. No grego não tem pontuação. É verdade. Pra gente, é o tradutor que, entendendo o texto, vai fazer escolha de pontuação. E parece que a escolha melhor é essa mesmo. Só vir associado mediante a fé. E isto, o processo não vem de vocês. Salvação pela graça mediante a fé não vem de vocês. Porque a fé é um substantivo feminino. E o isto é um pronome neutro. Teria que ser feminino. Se fosse só a fé. Mas é neutro. O neutro engloba o feminino também. Então, porque salvação, graça também, né? Salvação, graça e fé são substantivos femininos também. Salvação, preciso ver se é feminino no grego. Tem coisas no grego, no português para falar feminino e no grego não. Mas o fato é o processo. Você vai lendo, você vai entender. A estrutura antes toda é o isto. Entendeu? Falou? Olha o celular aqui, ó, do César. Leva pro César, por favor. Essa é a autoridade. Você está dentro da posição cristã? Não está. Não. Mas é interessante, né? Entendi. Jovem, só para te informar. Obrigado, tá gravando. Olha que bom gravar vocês falando, né?